Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Hoje vamos falar novamente do setor imobiliário e construção aqui no Espírito Santo, também com um convidado muito especial. Já tinha comentado com vocês sobre ele antes, mas queria dar aqueles recadinhos básicos, né? Não deixem de curtir nossas redes sociais, né? Nosso podcast Taço Conta tá no YouTube, episódio completo, no Instagram, Facebook, TikTok, e vocês podem assistir a gente e ouvir também, porque também tá no Spotify, tá? Em todas as redes, onde a gente gera aí conhecimento e informação para você. Hoje, nosso convidado, como eu disse, é um convidado especial, né? Eu vou dizer que não é só um cliente, é um amigo, né? A gente já cruzou os caminhos depois, né? De juventude, depois adulto, já prestação de serviço, fizemos escola técnica em cursos diferentes, mas no mesmo período juntos. É porque contabilidade foi um desvio da curva, tá, gente? Então, assim, eu fui pela tangente errada. Bem, a gente está aqui com o sócio, diretor da empresa Cobra Engenharia, né? Joacir Guimarães Meriguete. Joacir é engenheiro civil, né? É CEO da Cobra atualmente, né? Por enquanto, daqui a pouco ele vai ficar só conselho, né? Daqui a uns anos. A Cobra Engenharia é uma empresa com mais de 20 anos, que comemora esse ano agora de 2025. É uma empresa de incorporação e construção imobiliária. Joacir, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigada por aceitar o convite. Demorou, mas consegui te trazer aqui. Porque mudou o endereço, ficou pertinho da sua casa, foi mais fácil, tá vendo? Eu acho que a gente tem muito assunto, mas eu queria focar primeiro, assim, do porquê você resolveu empreender nesse ramo e como que a Cobra chegou a ter 20 anos de existência. Às vezes, quem está de fora fala, 20 anos de empresa é fácil. 20 anos de empresa não é fácil, a minha tem 24, né? É um processo difícil, ainda mais num país como o nosso. Então, como é que foi esse crescimento para a Cobra chegar até onde chegou e os desafios que você enfrentou nesse período? Ok. Primeiramente, obrigado por você ter me convidado, né? É uma honra estar com você, né? Você sabe o quanto que eu te admiro como pessoa e como profissional, né? Você, a história que seu pai tem no setor de contribuição, que você vem contribuindo para a gente, como setor como um todo, né? E sempre buscando e nos orientando a profissionalizar nosso negócio. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. Você começou perguntando como é que foi essa coisa de ter começado a Cobra e a ideia de empreender é uma ideia que eu acho que de menino, assim, até adolescente, eu nunca, talvez, tenha me visto. Eu fui fazer escola técnica influenciado por um tio que era projetista lá na cidade de Guarapari. E aí depois fiz engenharia civil e ali dentro da faculdade você vai vendo as possibilidades que o mercado se apresenta. E aí, em determinado momento, eu tinha um amigo e um sócio, que agora é ex-sócio, que é o Guilherme, que ali a gente começou a participar do Diretório Acadêmico de Engenharia e começamos a... Você foi do DA? Do DA, eu era do DA. É o histórico da escola técnica, vai seguir. E aí a gente começou a pensar que nessa possibilidade de depois se formar, empreender e montar uma empresa de construção. E a gente se formou no mesmo período e aí a gente trabalhou 2 anos, né, em algumas empresas e até nas mesmas empresas, depois eu fui para uma empresa, ele foi para outra. E aí, num determinado momento, eu entendi que estava na hora de começar a empreender. A gente começou fazendo pequenas reformas, e aí na sequência a gente identificou um mercado que era o mercado de gerenciamento e fiscalização de obra. E aí, em 2008, a empresa já estava com um certo nível de estrutura e eu entendi que a gente já poderia começar a entrar na área de incorporação e construção com pequenos negócios. A gente começou a fazer umas casas. E aí, em 2008, estava na crise do subprime lá dos Estados Unidos, eu procurei a Caixa para entender como é que funcionava o modus operandi da Caixa para financiamento de habitação. Eu fiquei 6 meses na Caixa, na Superintendência Sul, muito bem atendido. E aí eles, com muita paciência, foram me explicando o processo de funcionamento da operação de financiamento. A gente fechou um terreno em Guarapari, em 2008, aí aprovamos um projeto em 2009. E aí, em 2009, para poder combater a crise, o governo federal sai com um programa que até então não existia, chamado Minha Casa Minha Vida. Aí esse projeto ele enquadrou no programa, e aí foi sucesso de venda, entregamos a primeira obra.
Então, de lá para cá, a gente está agora, entregamos agora em Linhares 917 casas, a gente está com aproximadamente aí umas 3.500 unidades entregues nesses 20 anos. É coisa pra caramba. É muita coisa. E estamos, assim, estruturando o nosso negócio. Eu acho que a minha principal meta hoje, que é, a gente fez 20 anos, mas quando eu olho para o mercado, eu admiro as empresas não que estão com super VGV, não Sim, que sim. estão com muito lançamento, eu admiro as empresas que são muito poucas, que conseguiram ficar no mercado durante 50 anos, que são Organizadas, que são bem pouquíssimas estruturadas. empresas. Né? A gente teve, né, o setor é um setor de alto risco, capital intensivo, né, muito suscetível às crises, né, que a gente tem. O Brasil como que a gente consegue fabricar crise assim A gente é criativo. criativo, crises agudas. Então, assim, eu vejo, não vou citar nomes, mas a gente tem algumas empresas que têm 50 anos no mercado então é esse o meu trabalho hoje. Entendi. E quais foram os desafios, né? Você e Guilherme tomaram caminhos diferentes, faz parte, né? Numa empresa, ela passa por isso muitas vezes, né? Pensamentos diferentes, visões, até objetivos pessoais, né? Então, e desfazer uma sociedade não é uma coisa tão fácil, você teve problema também com obras. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram, que você considera como empresário, que veio de seletista, né? Tinha um sonho e vontade de ser empreendedor e veio seguindo o caminho, chega num determinado momento, cresce, depois, eu sempre digo, né? É um passo para trás para dar dois para frente. Então, esse passo para trás, dois para frente, que hoje você está bem, tava te falando um pouquinho aqui nos bastidores, essas publicações que você tem feito, a gente já percebe a evolução da Cobra como posicionamento, tá com um posicionamento diferente, tá com um posicionamento mais agressivo, mais desbravador, vamos dizer assim. Mas para chegar até hoje, como que você chegou com essas dificuldades? Quais foram as mais sérias para você? Que te deixou meio assim, para parar para pensar assim, pô, eu vou recuar agora, não vai dar certo, do meio que o desespero. Ué, aconteceram com certeza, todo mundo passa por isso. Eu penso assim, o setor, qualquer, é porque às vezes a gente, né, como empreendedor, a gente sempre, e a nossa dor é sempre a maior dor. Sim. É porque está doendo em mim, né? Mas eu acho que qualquer atividade que é empresarial, empreendedora, é uma atividade complexa. Empreender não é um ato, e eu acho que não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Né? Porque você trabalha com variáveis que a maioria delas você não tem controle. Mercado, governo, enfim. Então, assim, eu vejo que a maior dificuldade de se empreender é o custo de se aprender. Porque a gente não aprende na escola a empreender. Né? A gente sabe que, né, a questão, né, fluxo de caixa, essas atividades. A gente não aprende gestão, Gestão. Né? Que deveria ter todo o curso. Isso, né? Você só aprende na prática, no dia a dia. Então, o custo de aprender em construção civil ele é muito alto. Porque quando você erra, o erro é grande. Então eu vejo... É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? Eu vejo assim, até hoje, essa semana, a gente está com o empreendimento em Vila Velha e estamos na semana, assim, nesses 2, 3 semanas que a gente está negociando com os clientes, né? Eles vão agora fazer as assinaturas com os contratos com a Caixa, né, de financiamento. Então é um momento aí, essas pessoas agora, a gente está até ontem, eles estavam lá na empresa, até hoje eu vejo um cliente no stand, e ontem lá dentro da empresa, e isso mexe muito comigo pela responsabilidade que a gente tem. É o sonho dele, você tem que lembrar disso. É o maior sonho, é o maior bem que a pessoa pode conseguir na vida, de maior valor, é um imóvel, é o apartamento, é a casa, né? Uma loja. É a segurança, né? E o próprio valor em si que tá ali, né? Às vezes a pessoa vai morar naquele apartamento a vida inteira que ela adquiriu. Vai fazer um financiamento de 25 anos. É sofrido para todo mundo. Até para quem tem uma condição melhor, você comprar um imóvel é um passo importante.
Então é uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Então, eu, assim, é muita responsabilidade que a gente faz, sabe? O nosso foco é sempre, meu foco é sempre essa coisa de conseguir entregar no prazo. Agora, o maior desafio, assim, que eu vejo é essa capacidade da gente conseguir se renovar e conseguir, né? Porque às vezes a gente está diante de situações que nos parece que vão ser insolúveis, né? Então eu acho que essa capacidade de conseguir continuar avançando, mesmo em situações difíceis, eu acho que é o grande diferencial daqueles que conseguem fazer com que a empresa, né, se torne perene, que tenha vários anos, de que outros não. Então, assim, mas é muito difícil, é um exercício diário. Eu vejo que são momentos distintos, né? Eu tive um momento lá atrás que era um negócio muito pequeno, onde eu fazia tudo. Então, naquele momento eu tinha uma dor, né? Teve momentos que a empresa cresceu e a gente precisou enxugar a empresa, diminuir o tamanho da empresa para poder fazer com que a empresa sobreviva. Aquele momento foi um momento de dor. Aí agora a gente está no momento que a gente está nos planejando para a gente ter um tamanho de empresa para os próximos 5 anos. Setorizando. Né? Setorizando, aí você precisa de gestão, e aí eu estou passando por uma outra dor, uma dor diferente, não é a mesma, cada fase foi uma dor, agora a gente está passando pela dor do crescimento. E o empresário é 24 horas, né? O que as pessoas esquecem, né? Você não tem horário. Você, às vezes, vai resolver o problema 10 da noite, 11 da noite. Abre mão de certas coisas. Às vezes, o que eu penso, assim, que é o olhar do dono, é o olhar que... Não é que assim, eu estou 24 horas trabalhando, mas eu estou a maior parte do meu dia pensando. É meio que automático. Até no meu dia a dia, fui para, sei lá, fui para São Paulo semana passada acompanhar a minha filha que foi fazer vestibular. Então, assim, eu tô em qualquer lugar, eu tô olhando. Observando a obra. Eu sei como é que é. Tá ali olhando, pô, esse negócio é interessante, hein? Tem um estúdio lá para locação, né, que tem muito lá em São Paulo, né, hoje. E aí eu tô olhando a planta, eu tô vendo se é drywall, se é alvenaria, como é que é o banheiro, como é que é o box, eu abro o box, eu olho. Tá no sangue, ó. Então eu tô... eu tô na rua, eu tô olhando, pô, aquele terreno é bom, então assim... Então, às vezes, você nem está ali na labuta ali, mas já é uma coisa. E eu acho que é essa mesmo que é a nossa formação de empreender. Você está o tempo todo, né, oxigenando e se movimentando, porque senão o negócio não vai para frente, tem que se adaptar. Estamos no momento que está faltando mão de obra. Tá, e aí, o que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? Então... E é bom você tocar nesse assunto, que é um dos itens que a gente colocou aqui, que você mencionou, essa escassez de mão de obra no setor, né? Você já participou de eventos internacionais, né? Pelo Sinduscom, você já viajou por você mesmo, né? Coisas que vão acontecendo, como eu também, né? Na minha área também tem escassez de mão de obra, uma mão de obra técnica especializada. A gente está vendo um mundo muito complicado atualmente com essa geração Z, né? E de propósito mesmo, né? E a gente tem que meio que se rebolar para poder dar conta de tudo, porque as coisas não param. E aí você trouxe esse tema que eu acho bem interessante, como que a gente faz, eu não vou dizer para resolver, mas para minimizar. E eu gostei de uma frase sua que você colocou, que é o RH da empresa, né? Trabalhar com a gestão de pessoas. É um ramo difícil de trabalhar, Ju, assim. Então, assim, as pessoas falam assim, Carla, por que você xinga muito, pisa forte? Eu falo, porra, todos os meus clientes são homens, todos são engenheiros, todos os diretores são homens. Não tem como eu entrar toda delicada, não tem que, eu vou nas obras, entendeu? Não tem como eu ir toda cheia de frufru. Então a gente aprende a ser dura, mas não perder aquela essência, de tratar o ser humano como ele merece ser tratado, né? De você respeitar as pessoas, né? Então, como que você enxerga essa gestão de pessoas dentro das empresas incorporadoras, né? Dentro do mercado imobiliário de uma forma geral, que aí entra construção, incorporação e loteamento? Assim, falar da gente, né? Eu acho que esse olhar é um olhar que, querendo ou não, a gente sempre teve dentro da empresa, e em alguns momentos mais, e aí tem momentos que, como, né, essas fases, quando você entra numa fase que não é muito boa, que você precisa estruturar, que você precisa reduzir de tamanho,
o setor de construção civil, a gente vive em função de projeto. A gente não tem uma atividade que é uma atividade que é perene, uma prestação de linear. Linear. E aí, então, quando você tem, né, às vezes, sei lá, às vezes você passa por uma empresa que está super bem, mas, por exemplo, a gente teve em Vila Velha um problema com uma discussão de um PDM. Então, as obras param tudo, o cara está estruturado, ele tem que diminuir. Então, essa é a grande dificuldade. Então, eu acho que primeiramente, a gente conseguir definir um tamanho e um tempo para a gente conseguir ter um trabalho, por exemplo, de 5 anos. E não tem como hoje, e aí a própria evolução da empresa olhando para o futuro, a gente não olhar para uma área que é de gestão de pessoas. Eu tenho percebido, né, essa questão de falta de mão de obra, ela está dada. Né? É mundial, gente, não é só no Brasil. Né? E é uma discussão, né, como se resolve isso. Né? Aí vai entrar, o setor de construção civil tem que implementar tecnologias. Eu não vejo muito por aí. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu penso sobre essa questão de mudança de tecnologia. E a questão específica da gestão de pessoas, quer ver porque o que eu vejo? Assim, eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de estar antenado, mas eu gosto muito de perceber o dia a dia aqui, o que está acontecendo de fato no mundo, com as conversas que a gente tem, né? Observando. Eu tenho observado que as pessoas, no geral, principalmente pós-pandemia, mentalmente elas não estão bem, no geral. Né? E eu tenho percebido isso dentro da própria empresa. Então, cada vez mais, o olhar de gestão de pessoas para a questão de saúde, né? até a lei agora, né? E às vezes a gente acha que o governo, né? Empreendedor danado, tudo que o governo faz, a gente acha essa porcaria desse governo, mas a gente tem que às vezes olhar e falar, por que os caras fizeram isso? Eu tenho um amigo que é psiquiatra, e ele fala, cara, eu nunca recebi tanta gente em estado ruim no meu consultório. Pior, o cara é profissional há 40 anos. Ele estava no momento que... E aí vai saber, às vezes é rede social, enfim. Então, às vezes é o colaborador que está com problema com a esposa, é o colaborador que está com problema com a filha, que está com um problema gravíssimo. Às vezes ele não fala, né? Porque tem receio de alguma coisa. Tem medo de ser demitido por muitas vezes. E o próprio ambiente da construção civil, eu acho que da forma como a gente evoluiu, né, que se você for olhar a forma como a nossa própria mão de obra dentro dos canteiros, é um ambiente duro. Um ambiente forte. É uma pegada forte. Um ambiente, às vezes, bruto, pesado. Sabe? E às vezes vem para dentro do administrativo também. Exatamente, isso permeia as relações. Então, assim, eu já fui, né, e até a própria uma evolução que eu vejo minha de empreendedor, no aspecto de que lá atrás eu também fui muito duro. E eu vejo que isso não funciona. Às vezes funciona por uma determinada situação. Um período. Às vezes um período que você está precisando tomar ações duras, aquilo. Mas quando você está pensando um pouco mais no longo prazo, não funciona. Né? Então... eu acho que você pode ser exigente, mas com uma conduta e com uma ação diferente, sem ser tão ríspido, né? E isso é difícil pra caramba. Eu também passei por essa fase, porque a gente vem de uma área que a gente criou casca, né? Aquela coisa a gente foi criado de um jeito diferente, né, Joacim? Então, pela nossa criação, a gente foi criado no medo. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E a gente tem que analisar um pouquinho essa psicologia, porque não é que a gente é melhor ou pior que alguém, mais preparado ou menos preparado. É que a nossa criação foi diferente. A gente foi criado no medo, foi criado em extrema situação de ansiedade, do que chamou hoje de bullying, antigamente era zoação, então a gente era zoado o tempo inteiro. Quando você era uma classe mais desfavorecida, você tinha era isolado completamente de um monte de coisa. E isso não matou, né? Você ouvia falar antigamente, não tem que sair coisa, sua mãe vai me dar uma surra, entendeu? Vai me pegar de paulada. Hoje você fala um troço desse, é loucura. É preso. É preso. Então, assim, e isso no mundo de hoje, com essa geração, e eu não vou dizer uma geração de 20, eu vou dizer uma geração de 30, tá? Ela muitas vezes não tem maturidade para ouvir certas coisas, tem uma sensibilidade muito grande por tudo que aconteceu. Talvez a pandemia, eu acho que piorou muito. Eu na minha empresa, eu sou muito dura, sempre fui, mas porque sou muito exigente, porque eu lido com prazo, com cliente, cobrança e tal. Mas eu vi um momento, como você está falando, de que precisava de trazer alguém para trabalhar com a equipe. Então, eu, na TAS, contratei uma mentoria.
de 6 meses, uma mentoria da felicidade. No meu mestrado na Argentina, a gente estudou neurociência e tem um estudo sobre felicidade em Harvard e em Universidade dos Estados Unidos que ela muda completamente o resultado das pessoas dentro da empresa. E lá na Tasso mudou muito. Os meus colegas da contabilidade brincam, para que você contratou isso, gastar dinheiro? Não é à toa. Porque se eu não me preocupar com o funcionário, não adianta que ele não gera resultado. E querendo ou não, as pessoas estão ali trabalhando com você, mas você precisa ter uma preocupação com elas também. Tem. Porque você às vezes vai exigir uma coisa delas que elas não têm condições de fazer. Então, não é como é que vai dizer, amolecer, mas é entender o que está acontecendo e trabalhar com uma questão, poxa, por que você, tipo, aquela coisa da autopiedade, né? Então, trabalhar um pouquinho, é meio que uma psicóloga dentro da empresa, atendendo a equipe, tipo, fazendo mentoria, reuniões, trazendo experiências de fora com uma pessoa super estudada. Você deve até conhecer, que é a Flávia Veiga. Sim. Maravilhosa, entendeu? Então, assim, e que passou por um puta de um problema pessoal, e depois desse problema pessoal, ela foi trabalhar isso nas pessoas. Né? O filho dela ficou tetraplégico num acidente. Tomou um tiro, acho, um acidente de carro, não sei, uma coisa assim. E aí depois teve a questão do Grand Park, que ela mora lá, entendeu? Então foi 2 coisas assim, sequencial. E assim, ela começou a trabalhar isso nas pessoas. E eu vejo como mudou. Então, acho que, a minha empresa pequena não tem um RH, então eu terceirizei isso. Legal. Então, eu trouxe essa mentoria. Hoje, eu dou até a dica, tá, gente? Vocês, empresários, RH é necessário. Eu não sei se você gosta desse nome, se você não gosta, mas seja o nome que você usar. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é legal. E agora eu renovei com ela mais 6 meses para trabalhar questões vinculadas à produtividade, sem esquecer o lado humano. Então, eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque fazer a gestão das pessoas é respeitar a pessoa. É porque, assim, até no meu caso, assim, no passado, às vezes a gente enxerga, a gente que tem essa criação que foi um pouco mais dura, a gente vai achar que isso é um certo mimimi. E depois, no tempo, você vai olhando, porque, assim, o que é uma empresa? Uma empresa são pessoas. A empresa é feita de pessoas. Pessoas. Não tem o equipamento, né? Enfim, principalmente, né? Você vai lá para a China, lá já tem estruturas, fábricas já com robô. Não é o nosso caso. Está longe disso. Vai demorar. Então, quem é que faz processo? Porque a empresa tem que ter processo. Lógico que tem que ter processo. Quem é que faz processo? Quem que vai implementar os processos? Uma pessoa. Quem que vai botar um sistema da qualidade para funcionar? A pessoa. Você tem um sistema da qualidade que está funcionando. Sozinho. Você tem um sistema da qualidade que funciona. Beleza, ele está lá incorporado, mas são as pessoas que estão fazendo. Quem é que está produzindo lá, né, assentando o piso? Então, quem é que está fazendo a gestão da obra? Quem é que está cuidando do financeiro da empresa? Então, assim, e aí são coisas simples. Às vezes a gente fica, né? Não, por exemplo, vamos estruturar. Quero voltar logo agora, por exemplo, estruturar um mecanismo, um procedimento de feedback. Até para mim, para eu poder me policiar. Porque às vezes eu sei que eu tenho que fazer e eu fico, às vezes, postergando algumas conversas. Se você tem um procedimento que está instituído, que tem alguém que está te cobrando, olha, cadê o seu que você tem que fazer a cada 3 meses com suas pessoas que são os seus diretos? A estrutura é essa aqui, ó. É esse o roteiro, então nós vamos voltar... Você tem grande papel nisso, né? Se o gestor, se o CEO da empresa, ele veste essa camisa da gestão, a equipe cria confiança para fazer. A gente tinha um RH, a gente precisou, aí acabou que a gente ficou sem, então a gente já voltou com uma pessoa agora para a empresa que está fazendo DP, a gente vai trazer uma outra pessoa para fazer o DP no lugar, e essa pessoa vai voltar para o lugar que é para o lugar de gestão de pessoas. Eu assim, estou para te dizer que nesse ambiente que a gente está hoje, por exemplo... No ambiente de mundo, você está falando? De mundo, você pega assim, o Brasil, né? Vamos lá. Brasil, o país com todas as dificuldades do mundo. Cara, nós estamos vivendo uma situação de pleno emprego. Selic é 15%, pleno emprego. Então, esse país ele tem muito problema, mas tem muita oportunidade. E são essas oportunidades que fazem esse país andar. E a gente tem que se apegar à parte boa, né? A parte boa. E aí você vê que, cara, a gente teve uma crise em 2015, mas de lá para cá nós não estamos... 15 e 16. Já estamos... Aí você olha para frente, o mercado imobiliário, na minha visão, só vai aumentar. Não vai diminuir. Então, as oportunidades vão continuar. Eu até mandei a matéria hoje, você viu, sobre a questão do mercado do imóvel, porque a gente estuda a vida inteira que não é para você investir em imobiliário, que você vai perder dinheiro, que se a bolsa é melhor.
E tá tendo matéria direto agora, pelo menos na área de finanças, a gente só estuda isso, né? Não compra, aluga, mas a gente vem percebendo a mudança até de postura do mercado. Então, realmente, você tem razão. A tendência é ser perene por muito tempo. E com isso, com esse ambiente que você está disputando gente, a primeira coisa é que a empresa não pode perder gente. A questão de retenção, de turnover é um negócio fundamental para a gente. Você tem que cuidar, tem que... Pequenas ações, Joaci, fazem diferença, sabia? Tipo, um café da manhã com os funcionários uma vez a cada 2 meses, uma cartinha de aniversário, o olhar do dono, gente. Eu consigo chegar na empresa e ver que a minha funcionária tem algum problema olhando para ela. Eu olho e vejo, chamo assim, o que aconteceu? Eu consigo perceber. Às vezes aí a pessoa já chora, porque trabalhar com mulher, você sabe, né? Não é uma função fácil, né? Eu já tive 38 mulheres na minha empresa, quando eu tive 42 funcionários, que, puta, trabalhar com mulher é um desafio. Não sou machista, tá? Você começa a conversar, começa a chorar. E começa a chorar, entendeu? Exatamente. Então, a gente precisa ter muito psicólogo para poder trabalhar. Nada, já tá chorando. Então, mas eu consigo perceber. Aí a gente fica sempre assim, se eu chamar para conversar, a pessoa vai chorar. Então, eu tenho que ter também... a sensibilidade de compreender aquele momento, né? Não é todo mundo que vai ser um Joaci, uma Carla, né? Não é que teve a casca, que foi criado. Ainda mais, você comentou numa das falas suas, né? Essa mudança de mercado, essa juventude que está chegando, essa mão de obra mais nova, sem experiência, com mudança de qualidade de vida que eles querem. Eles não querem ganhar tanto. Eles querem sair acordar às 9 horas da manhã. Então, tipo assim, eles não querem chegar na empresa às 8, sair às 18, entendeu? Eles querem ter tempo, eles querem ter... o conceito mudou, mas você falou bem, eles querem ter um imóvel, né? E muitas vezes, para ter um imóvel, você tem que ter recurso financeiro. Muitas vezes não, todas as vezes, né? E para isso você tem que trabalhar. Só que tem tanta opção, Joaci. Então, isso é um buraco que a gente realmente precisa criar alternativas para ir resolvendo. E eu concordo com você falou muito bem, retenção de pessoas é uma missão das empresas, porque gerir pessoas não é fácil, né? Então, esse setor é um setor que, mesmo que você terceirize, ele precisa voltar para as empresas. E no setor imobiliário, ele ficou muitos anos afastado. Você está aí no meio dos empresários, você sabe que poucas empresas trabalham com gestão de pessoas. Poucas. Dos meus clientes, eu tiro, assim, 10%. É uma dos meus clientes, eu acho, do setor. É do setor. 10% se preocupa com as pessoas. E eu vejo assim, que talvez seja um pouco dessa... a dificuldade que eu vejo do nosso setor, por a gente trabalhar com um projeto. O projeto tem início, meio e fim. E aí, nisso, você tem problema com aprovação, você tem problema de PDM, enfim... É um pouco estressante. Então, como você não tem uma atividade de fluxo de caixa... Pô, tem uma atividade constante, que tem um fluxo... Vou dar um exemplo, assim, estou dizendo que é fácil, mas eu tenho uma padaria. Você controla. Você controla. Você sabe que está vendendo 10 pães por dia, você sabe que você vai produzir 10. Aí você tem aquele fluxo de caixa. Se você não fizer nada e não acontecer nada, aquela padaria vai se manter ali com aquele faturamento. Em cima disso fica mais fácil você pensar na gestão. Questão nossa, do nosso setor, e aí a gente tem um projeto, e daqui a pouco você não consegue encaixar outro, aí você tem que reduzir a equipe. Aí você vai montando uma estrutura, aí você começa a pensar no RH, em gestão, e aí daqui a pouco você tem que encolher. Então, hoje lá a gente está, pela primeira vez, eu nunca não conseguia implementar isso, porque você tem uma quantidade de projetos ideal, e para você criar uma esteira... Para que você tenha um EVV que banque seu custo fixo. E é engraçado que, por exemplo, hoje mesmo a gente está lá com bastante projeto em execução. Só que quando a gente... E já alguns projetos para lançar na sequência. Só que quando eu olho para 2028, 2029, eu já estou sem projeto. E aí, mesmo com muita coisa, você já tem que fechar o terreno agora. Porque vai levar 2 anos. Esse é o nosso ponto. É uma atividade de longo prazo que demanda um planejamento mais assertivo do que montar uma indústria ali, por exemplo. Muito assertivo, porque... E outra, às vezes você fecha um terreno pensando para que daqui a 3 anos, cara, o negócio não sai. E outra, muda o prefeito, ele quer mudar o PDM, já mudou toda a sua configuração. São muito, sempre tem alguma coisa, uma questão ambiental, alguma coisa, tem um aeroporto, tem... Enfim, nós já passamos por... E engraçado que nós já passamos por tantas coisas, tantos problemas diferentes, e cada vez que vem um terreno, vem uma situação nova. Parece que assim, é um aprendizado cada constante, hora né? tem um detalhe assim, cara, aí muda a interpretação
Agora a gente está, né? O cartório começou a interpretar diferente. Agora, a forma de registrar. Pô, mas como assim? Está registrando há 400 anos, agora vai mudar? Mudou, agora tem concurso para cartório, o dono do cartório mudou o pensamento. Assim, então são essas questões que a gente, né, falar um pouquinho, né, do nosso sindicato, do Sinduscon, da CEBIC, a importância de a gente estar associado como empresas que não estão, né, que se associem, que contribuam, porque... O associativismo, né, faz grande diferença no mercado. É muito importante, sabe? Eu participo do Sinduscon já há alguns anos e vejo a seriedade, né, o profissionalismo com que é tocado o nosso Sinduscon e a própria CEBIC, né? Então, eu vejo que é só por aí que essas discussões a gente vai conseguir, né, superar. Porque é política, né? Não tem jeito. Superar. Política, perfeito. Joci, muito obrigada, foi muito bom essa visão sua de mão de obra. Mas eu queria fazer a última pergunta para a gente encerrar. Você falou num determinado momento que tecnologia pode não ser a solução imediata assim, para resolver o problema de mão de obra. Por que você pensa isso? Não é que não seja tecnologia. É porque às vezes a gente discute, vamos supor se a gente tivesse com um leigo falando sobre construção civil. E aí ele de lá, ele ouviu, não, porque a nossa construção civil ela é muito arcaica, artesanal, vocês têm que fazer uma nova tecnologia, porque lá na China... Ele ouviu isso em algum lugar. Porque lá na China fez um prédio em 15 dias, então tá, beleza. Aí vão voltar para o Brasil e vão voltar para a nossa realidade, que a Selic uma hora está a 2%, agora ela está em 15%. Aí você vai para a prefeitura, às vezes determinada prefeitura leva 5 anos para aprovar um projeto, enfim, Brasil agora, né? Que aí a gente tem essa dificuldade de manter um fluxo de projeto. O que eu penso para a gente? Vou te dar um exemplo, né? Porque então às vezes a gente está pensando que é uma mudança de um processo, uma ruptura de processo. Eu não vejo assim, eu vejo que o que a gente vai fazer são incrementos de pequenas coisas que a gente vai fazer com que a gente vai aumentar a nossa produtividade. Eu não vou sair de 5 para 50, eu vou sair de 5 para 7. Vou te dar um exemplo que você vai entender, é muito simples. Como que 90% das empresas, vou falar só do ramo imobiliário no Espírito Santo, fazem vedação de parede em sistema convencional de lajota ou bloco de concreto. Beleza. Isso tem uma demanda. Eu queria fazer, pelo Sinduscon, acho que um negócio que um dia desse eu estava pensando, fico pensando, assim, vamos ver quantos pedreiros nesse exato momento, estou falando agora, hoje, estão trabalhando, fazendo alvenaria no estado do Espírito Santo. Deve ter aí uns 1.000 pedreiros hoje, 2.000 pedreiros fazendo alvenaria. Por que a gente não substitui como setor? Vamos fazer ninguém vai fazer mais parede de alvenaria, vamos fazer drywall. Vai liberar, esse que é o ponto que a gente tem que ir fazendo com a mão de obra. Vai liberar 2.000 pedreiros agora para outro serviço mais nobres. Esse cara não sabe assentar piso. Amigo, você vai ganhar mais assentando o piso do que fazendo a parede. Só que eu vou te treinar. E hoje tem uns sisteminhas, ficou mais fácil. Então, assim, aí a gente Como vai... o gesso ficou mais fácil que Cara, mudou a tecnologia. Vamos ao mercado do Espírito Santo, vai para Vila Velha, é só olhar, tá todo mundo fazendo alvenaria ainda. Não, porque o cliente não gosta. Não é o cliente que não gosta, gente. É vocês que não querem mudar. É lógico que não Eu falo isso para meus clientes. Carlos, e eu falei com o Douglas. O pessoal fala que o cliente não se adapta. Não é o cliente. E sabe por que não faz? E aí eu vou te dizer porque eu sei por quê. Porque você faz uma conta ainda, uma composição de custo. Aí tem lá, o preço da alvenaria custa, sei lá, R$100 o metro quadrado, material e mão de obra. Aí vai no drywall, tá 120. Aí o cara decide por aqui, porque ele ainda tem uma mão de obra. Só que vai chegar uma hora... Que não vai ter jeito. Primeiro que eu acho que a conta não é essa, porque se a gente pensar de forma sistêmica, vou fazer o projeto em drywall... Você vai fazer mais rápido, vai gastar menos tempo. Vai ter menos entulho, a economia é maior. A fundação vai ser mais barata. Você vai gastar menos custo. Tudo muda. Só que na hora que vai chegar uma hora que não vai ter mais o pedreiro, aí a troca ela vai acontecer. Mas isso é uma discussão que a gente já teve lá pelo Sinduscon, e uma discussão que eu quero voltar, porque o cliente, assim,
cliente quer a obra com qualidade, no prazo. Limpa. E o sistema, um sistema, por exemplo, de drywall, é um sistema maravilhoso, se bem feito, com projeto. Entendeu? Então não faz diferença alguma se está bem feito, se tem acústica, se tem uma estrutura, se está legal, uma mudança. Então é aí que eu estou te falando, não é que são pequenas mudanças sistêmicas. Na verdade, é uma mudança mais sistêmica e de postura do próprio empresário, né? É porque a gente, por exemplo, a gente constrói em concreto armado, que é uma excelente tecnologia. Então são os incrementos que a gente vai fazer em termos de... A gente vai começar a usar muito mais máquina, né? Então você vem com uma mão de obra mais qualificada. Então nós temos que tirar peso das obras. Então quando eu tiro uma parede, 1 metro quadrado de alvenaria e mudo para drywall, eu estou tirando mais de 100 quilos por metro quadrado. Se eu estou tirando toneladas e toneladas, a mão de obra... Aí a fundação também muda, né? Fica mais barata. Qual é a nossa maior dificuldade hoje do setor? É o auxiliar de obra. Essa mão de obra não existe mais. Então nós vamos evoluir para o que é os Estados Unidos. O cara lá profissional não trabalha com auxiliar. Sim. Só que ele precisa de sistemas que sejam sistemas que ele consiga fazer. Se você tem que carregar muito peso para cima da obra... Fica mais caro. Fica mais caro. Você precisa do ajudante. Não tem jeito. Você tem que essas coisas que são esses porque pequenos quando você falou, eu achei que você estava falando que não. Porque a gente vê, por exemplo, eu vejo muitos vidinhos do TikTok, né? E eu vejo muita gente, pequenas empresas vendendo pela internet casas pré-prontas de steel frame, de pré-moldado. E gente que estão comprando loteamentos começando a comprar essas casas. E daqui a pouco chega no Espírito Santo. Vou até fazer uma propaganda aqui para um amigo meu lá de Linhares, o Vinícius. Então, Fábio, pode fazer. Eles têm uma empresa assim, porque também vai ter isso. Eu acho que quando você vai ter vários sistemas. E aí, mas a gente vai ter o nosso. E vai ter cliente para todo mundo. E vai ter cliente, por exemplo, chama-se Locares a empresa. É uma das maiores empresas do estado de locação de container. E aí, só que eles estão montando lá, porque você pode ter o container normal, que é o container marítimo, mas você tem um container que é fabricado, um módulo. Então lá hoje eles já estão fabricando casas. Estão montando uma fábrica para isso. Então você vai lá e vê, não, eu quero essa casa aqui, com esse tamanho, custa tanto. Ele vai pegar lá e vai igual o estande de vendas, né? Mas é coisa bem feita, com isolamento térmico, isolamento acústico. Que legal. Ele vai lá no seu terreno. Não, é porque você falou, eu lembrei, a Almeida Carneiro, que é cliente da gente da Bahia, ele mudou muito essa visão lá em Ilhéus, né? Então, por exemplo, ele fez um container, contratou um container e montou... Ele não montou um apartamento modelo, ele montou uma praia dentro do container. Ele botou areia e botou uma tela. Aí ele falou, vamos lá, Cat, né? Que chama todo mundo de Cat. Vamos lá, Cat, pra você conhecer o apartamento, o estúdio. Aí eu peguei o óculos, né? Não tinha aquele maquete, aquela coisa que o pessoal gasta uma fortuna. Eu peguei o óculos, botei... E ele fica, qual andar você quer? Aí eu falei, quero ver o 10º. Aí ele, põe aí, vai passando aí, põe no 10. Aí você passa assim, 10. Aí ele, essa aí é a visão da praia que você quer. Que cômodo do quarto você quer ver? Aí você anda. Aí tipo, cara, eu falei, cara, que legal isso aqui. Você quer comprar um apartamento só de cima da tecnologia? Eu falei, muito mais barato que você fazer a maquete, montar o stand de vendas, colocar geladeira, não sei o quê, você tá vendo ali. Por que não? Eu não conheço empresa, por exemplo, no Espírito Santo que usa isso direto com essa tecnologia de uma obra de 350 mil reais o apartamento. Ilhéus. Que é o cliente, você já falou. Cara, eu falei com você, vamos lá. Entendeu? E ele quer vir para cá. Eu falei, então assim, é uma pessoa nova, tem 35 anos, né? Mas trabalhou na Odebrecht, na Cirela. Ele teve uma escola boa também de como é que eu falei? De porrada, entendeu? Então, a pessoa, cara, eu quero fazer diferente. Então, ele viaja aí pelo Brasil, né, para poder conhecer a tecnologia. E ele falou exatamente o que você falou. Se eu não começo a fazer diferente para o cliente entender que é bom, eu vou ficar esperando os outros fazer. Então, cara, eu meto ferro para gerente. Então, ele mexe naquele detalhezinho, sabe, assim, que o cliente fica com os olhinhos brilhando. Uma garagem com piso diferente, aquela coisa de uma coisa mais evoluída, que é quase a mesma coisa, até mais barato. Projeto visual, não vejo empresa fazer projeto visual. Então, esses clientes meus da Bahia são um pouco diferenciados, né? São meninos novos, mas que tem essa visão que você tem. Eu acho que você voltando com essa pauta no Sinduscom, todo mundo ganha. A Cobra ganha, o José ganha, o João ganha, o setor ganha e o cliente ganha, José.
porque ele ganha mais rápido o seu empreendimento também. Ele consegue, de repente, até ter um custo mais barato de aquisição com um determinado tempo que passar. Então, são coisas para se pensar, né? Isso tudo que você está falando são coisas que a gente tem que aí o associativismo, que você também comentou, e foi muito oportuno, é importante para que vocês trabalhem em conjunto isso, né? Gere uma política setorial, que aí fica mais robusto, fica com mais conciso, entendeu? Só funciona assim, né? Eu acho. acho Se for pelo também. associativismo, não tem como não ser. Eu acho também. Eu não posso nem falar, né? Você já me conhece, eu sou faz defensora coisas disso. individuais, né? Que são coisas empresariais, mas coisas sistêmicas. Só no associativismo. Não tem jeito. É por lá. Bom saber que você pensa assim. Gente, olha, a gente esteve aqui com o Joaci, né, da Cobra Engenharia, CEO da Cobra, uma empresa que vem crescendo aí ao longo dos anos, como ele já falou. Não foi fácil também, como ele já falou. Então, agradeço a você por ter vindo aqui no podcast. E não deixem de curtir nas nossas redes sociais, né, os nossos cortes lá no TikTok, ouvir a gente no Spotify. Também a gente está aí no Spotify com o nosso podcast completo, no YouTube também. E acompanhar a gente aí nas redes sociais, tá bom, gente? A gente volta no próximo episódio.